No coração de um escritório luxuoso, uma coordenadora dedicada começa mais um dia invisível aos olhos do chefe. Apesar de sustentar o peso da empresa com sua eficiência, ela é vista apenas como mais uma peça no sistema. Mas tudo muda quando um novo consultor surge inesperadamente após o expediente. O encontro casual entre eles acende algo que ela jamais imaginou sentir ali. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. O sol mal havia nascido quando Joana Oliveira terminou de arrumar sua pequena mala. Seus olhos castanhos percorreram pela última vez o quarto simples onde crescera em Tiradentes, Minas Gerais. As paredes descascadas guardavam memórias de uma infância feliz, apesar das dificuldades. Na cozinha, sua mãe, Dona Cida, preparava um café forte, tentando disfarçar as lágrimas que insistiam em cair. "Minha filha, você não precisa fazer isso", murmurou a senhora, enquanto servia o café numa xícara de louça antiga, herança de sua avó. "Preciso sim, mãe. A senhora sabe que não temos escolha", respondeu Joana, engolindo o nó que se formava em sua garganta. "O banco vai tomar nossa casa em 2 semanas, se não pagarmos a dívida." "E o tratamento do pai?" Dona Cida suspirou, sabendo que a filha tinha razão. Seu Antônio, pai de Joana, estava internado havia 3 meses, lutando contra uma doença rara que consumia não só sua saúde, mas também todas as economias da família. A pequena pousada que administravam já não dava lucro, e as dívidas se acumulavam como nuvens de tempestade. Foi nesse momento desesperador que Rafael Almeida apareceu em suas vidas. O poderoso empresário paulista, dono de uma das maiores construtoras do país, havia se hospedado na pousada durante uma rápida passagem pela cidade histórica. Um telefonema, uma proposta indecente, e agora Joana estava de partida para São Paulo. "Casamento", ele havia dito friamente pelo telefone, como quem propõe um contrato comercial. "Preciso de uma esposa para acalmar os acionistas e melhorar minha imagem pública. Em troca, pagarei todas as dívidas da sua família e garantirei o melhor tratamento para seu pai." O táxi buzinou do lado de fora, interrompendo as lembranças de Joana. Ela abraçou a mãe com força, prometendo que tudo ficaria bem. O motorista guardou sua mala no porta-malas, enquanto ela olhava pela última vez para a casa onde crescera. Seu coração doía, mas sua determinação era maior. Por sua família, ela seria capaz de qualquer sacrifício. A viagem até São Paulo parecia transportá-la não apenas por quilômetros, mas para outra realidade. As paisagens montanhosas de Minas Gerais deram lugar aos arranha-céus imponentes da maior metrópole brasileira. Quando o táxi finalmente estacionou em frente ao luxuoso apartamento de Rafael, no Jardim Europa, Joana sentiu-se pequena como nunca antes. Um porteiro de uniforme impecável a recebeu com um aceno discreto e a conduziu até o elevador. Seu estômago revirava, enquanto os números subiam no painel eletrônico. Andar 20, cobertura. A porta do elevador se abriu diretamente na entrada do apartamento. Um homem alto, de cabelos grisalhos e terno perfeitamente cortado, a aguardava. Não era Rafael, mas sim seu assistente pessoal, Carlos. "Senhorita Joana, seja bem-vinda. O senhor Almeida está em uma videoconferência neste momento, mas pediu que eu a recebesse e mostrasse suas acomodações." Joana assentiu, tentando esconder o tremor em suas mãos. O apartamento era maior que toda sua pousada em Tiradentes. Móveis que pareciam saídos de revistas de decoração, obras de arte nas paredes, uma vista panorâmica da cidade que tirava o fôlego. "Este será seu quarto", informou Carlos, abrindo uma porta pesada de madeira escura. Joana conteve um suspiro. O cômodo era maior que sua casa inteira. Uma cama king size com dossel, um closet aberto que já estava preenchido com roupas ainda com etiqueta, e uma janela do chão ao teto que mostrava São Paulo em toda a sua imponência. "Suas medidas foram fornecidas por sua mãe", explicou Carlos, notando seu olhar surpreso para as roupas. "O Sr. Almeida contratou uma personal stylist para montar seu guarda-roupa adequado. O casamento será amanhã às 10 horas no cartório, e depois haverá uma recepção para alguns convidados importantes." "Amanhã?" Joana engoliu em seco. "Tão rápido assim?" "E o Sr. Almeida não vê motivo para adiar o inevitável", respondeu Carlos,
com um olhar que misturava compaixão e resignação. Ele também pediu para informar que já providenciou a transferência do seu pai para o hospital sírio-libanês e liquidou todas as dívidas bancárias da sua família. Joana sentiu lágrimas de gratidão e desespero se misturarem. Ao menos isso estava resolvido. Seu sacrifício já valia a pena, mesmo antes de começar. A governanta, Dona Lourdes, virá em breve ajudá-la a se instalar. O jantar será servido às 8. O Sr. Almeida espera sua presença. Com essas palavras, Carlos se retirou, deixando Joana sozinha com seus pensamentos. Ela sentou-se na cama macia, tão diferente do colchão simples que usava em casa, e pela primeira vez desde que aceitara a proposta, permitiu-se chorar. Às 8h em ponto, Joana entrou na sala de jantar, usando um vestido simples que trouxera na mala, ignorando as roupas caras no closet. Era seu pequeno ato de rebeldia, sua maneira de manter algo de si mesma. Rafael Almeida estava sentado à cabeceira da longa mesa, mexendo em seu celular. Nem ergueu os olhos quando ela entrou. Era a primeira vez que o via pessoalmente, desde sua breve hospedagem na pousada. Ele era ainda mais intimidador do que se lembrava. Traços fortes, olhos azuis penetrantes, uma aura de poder que parecia preencher a sala. "Boa noite", ela disse, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Rafael finalmente ergueu os olhos. Seu olhar percorreu Joana da cabeça aos pés, avaliando-a como se fosse uma mercadoria. "Por que não está usando as roupas que providenciei?" Foi sua primeira pergunta sem sequer responder ao cumprimento. "Preferi usar algo meu", respondeu Joana, reunindo coragem. "Pelo menos nesta primeira noite." Um leve arquear de sobrancelha demonstrou sua surpresa com a resposta direta. Ele gesticulou para que ela se sentasse, a 2 cadeiras de distância dele. O jantar foi servido em silêncio por uma equipe de funcionários que pareciam fantasmas, entrando e saindo sem fazer barulho. Pratos que Joana nunca havia provado, talheres de mais vinhos caros. Ela tentou lembrar das regras de etiqueta que aprendera rapidamente num vídeo do YouTube no dia anterior, mas suas mãos tremiam. "Amanhã você será minha esposa." Rafael finalmente quebrou o silêncio, sua voz fria como o vinho em sua taça. "Existem regras que devem ser seguidas." Joana levantou os olhos do prato, encontrando o olhar gelado dele. "Que regras?" "Primeiro, nosso casamento é um acordo comercial, nada mais. Segundo, você manterá as aparências em público, sorrirá nas fotos, comparecerá aos eventos quando solicitado. Terceiro, terá liberdade para fazer o que quiser, desde que não cause escândalos ou prejudique minha imagem. Quarto, teremos quartos separados, não haverá qualquer tipo de intimidade entre nós." Cada palavra era como uma pedra sendo colocada em um muro entre eles. Joana assentiu, engolindo a humilhação. Não esperava romance, mas também não estava preparada para tamanha frieza. "E quanto tempo durará este arranjo?" perguntou, tentando manter a dignidade. Um sorriso sem humor algum surgiu nos lábios de Rafael. "Sinceramente, você não vai durar 30 dias comigo", respondeu ele, tomando um gole de vinho. "Moças do interior como você sempre acham que podem lidar com este mundo, mas acabam fugindo." A última secretária, que veio de uma cidadezinha, não aguentou nem 2 semanas. O comentário acendeu uma faísca em Joana que ela não sabia que existia. "Não me compare com suas secretárias", respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. "Eu não estou aqui por um emprego ou por ambição. Estou aqui pela minha família." Rafael a observou com um interesse renovado, como se visse algo inesperado. "Isso nós veremos", disse ele, voltando sua atenção para o celular, claramente encerrando a conversa. A cerimônia no cartório foi breve e fria, como uma manhã de inverno. Joana usava um terninho branco escolhido pela stylist, enquanto Rafael vestia um terno cinza impecável. Não houve troca de alianças, apenas assinaturas em documentos. O juiz de paz parecia confuso com a falta de emoção do casal, mas cumpriu seu papel. A recepção aconteceu em um restaurante exclusivo nos Jardins, com cerca de 50 pessoas que Joana nunca havia visto antes. Executivos, políticos, alguns jornalistas de colunas sociais. Ela sorriu mecanicamente nas fotos, repetiu a história ensaiada sobre como haviam se apaixonado durante a estadia dele em Tiradentes. Ninguém parecia realmente acreditar, mas todos fingiam, como num grande teatro,
onde apenas ela desconhecia o roteiro. E como é Tiranoides mesmo? Perguntou uma mulher de meia-idade coberta de joias, o rosto esticado por cirurgias. Tiradentes, corrigiu Joana educadamente. É uma cidade histórica linda, com casarões coloniais e... Ah, sim, aquele lugar onde os empregados vão no feriado, interrompeu a mulher com um risinho, trocando olhares com outra convidada. Rafael, que conversava com um grupo de homens próximo, não fez qualquer menção de defendê-la. Joana engoliu o comentário maldoso, com um sorriso forçado e uma desculpa para se afastar. No banheiro luxuoso do restaurante, encarou seu reflexo no espelho. Quem era aquela mulher de cabelo impecavelmente arrumado e maquiagem profissional? Onde estava a Joana que cresceu correndo descalça pelas ruas de paralelepípedo? Respirou fundo, lembrando-se do motivo de estar ali. Por seu pai, por sua mãe, pela casa que era o único bem da família. 30 dias. Se Rafael achava que ela não aguentaria, estava enganado. Ela era mais forte do que ele poderia imaginar. Quando retornou à recepção, notou uma mulher elegante que não estava lá antes. Alta, cabelos negros impecáveis, um vestido vermelho que parecia pintado em seu corpo. Ela conversava com Rafael, sua mão pousada no braço dele com familiaridade. O mais surpreendente era a expressão dele. Pela primeira vez naquele dia, ele parecia genuinamente interessado em algo. Um garçom passou sussurrando informações para Carlos, que imediatamente se aproximou de Joana. Aquela é Vitória Cavalcante, informou discretamente. Ex-sócia do Sr. Almeida e... Bem, dizem que foram mais que sócios por muito tempo. Joana observou a interação entre os dois. Havia história ali, uma intimidade que não precisava de palavras. O que aconteceu entre eles? Perguntou mais para si mesma que para Carlos. Ninguém sabe ao certo. Ela saiu da empresa há 2 anos, para abrir seu próprio negócio. Dizem que a separação não foi amigável. Os olhos de Vitória encontraram os de Joana do outro lado do salão. Um sorriso calculado surgiu em seus lábios pintados de vermelho. Ela sussurrou algo para Rafael, que finalmente olhou na direção de Joana. Com passos decididos, Vitória atravessou o salão, arrastando Rafael consigo. Então esta é a famosa noiva, exclamou com falsa animação. Rafa, você não disse que ela era tão... autêntica. O modo como pronunciou a última palavra deixava claro que não era um elogio. Vitória, esta é Joana, apresentou Rafael secamente. Minha esposa. Encantada, disse Vitória, estendendo uma mão de unhas perfeitamente manicuradas. Rafael e eu temos uma longa história juntos. Tantas memórias, não é mesmo, Rafa? Tenho certeza que ele já deve ter contado tudo sobre nós. Joana apertou sua mão, sentindo a hostilidade mal disfarçada. Na verdade, estamos mais focados em construir nosso futuro do que em reviver o passado, respondeu com uma calma que não sentia. Os olhos de Vitória faiscaram por um instante, mas seu sorriso não vacilou. Adorável. E tão romântico, comentou com ironia. Bem, devo me retirar agora. Tenho uma reunião importante amanhã em Dubai e meu jatinho já está esperando. Foi um prazer conhecê-la, Joana de... Onde mesmo? Tiradentes, respondeu Joana. Mas agora, como esposa de Rafael, sou de São Paulo também. Um lampejo de algo, admiração talvez, passou pelos olhos de Rafael. Foi tão breve que Joana pensou ter imaginado. Vitória se despediu com beijos no ar e um último olhar significativo para Rafael. Quando ela saiu, o ar pareceu menos denso. Não sabia que ela viria, comentou Rafael, mais para si mesmo que para Joana. Ela não foi convidada. Vitória tem o hábito de aparecer onde não é chamada, respondeu ele, terminando sua bebida num gole só. Uma habilidade irritante que desenvolveu ao longo dos anos. Era o comentário mais pessoal que ele fizera até então. A recepção terminou pouco depois e o casal recém-casado retornou ao apartamento em silêncio. No elevador, Joana observava o perfil de Rafael, perguntando-se que histórias aquele homem carregava, que feridas o haviam transformado em alguém tão frio. Quando chegaram, ele imediatamente se dirigiu ao escritório, sem uma palavra de boa noite. Joana ficou parada no meio da sala enorme, sentindo-se mais sozinha do que nunca. 30 dias, ele havia dito. Ela não duraria 30 dias. Olhando pela janela para a cidade iluminada, Joana fez uma promessa silenciosa a si mesma.
Não apenas sobreviveria a esses 30 dias, mas encontraria uma maneira de trazer alguma humanidade àquela casa fria, nem que fosse a última coisa que fizesse. Na primeira semana como esposa de Rafael Almeida, Joana rapidamente percebeu que esposa era apenas um título no papel. Na prática, era uma estranha em território hostil. O apartamento de cobertura, embora luxuoso, parecia uma prisão de vidro e mármore. Rafael raramente estava presente. Saía antes do amanhecer e voltava tarde da noite, trancando-se no escritório, sem dirigir mais que um aceno de cabeça em sua direção. Nas raras ocasiões em que se encontravam para o café da manhã, ele lia o jornal digital em seu tablet, respondendo com monossílabos às tentativas de conversa dela. Joana logo desistiu de tentar estabelecer qualquer diálogo significativo. Em vez disso, começou a explorar seu novo ambiente. Descobriu que a governanta, Dona Lourdes, uma senhora de 60 anos com rosto severo e olhos tristes, trabalhava na casa de Rafael há mais de uma década. Nas primeiras tentativas de conversa, a mulher mais velha respondia apenas o necessário, mantendo uma distância profissional que parecia ser a regra da casa. Foi numa manhã de quarta-feira, enquanto Joana tomava café sozinha, que notou as mãos trêmulas de Dona Lourdes ao servir o café. — A senhora está bem? Perguntou genuinamente preocupada. — Sim, senhora. Só uma tontura passageira, respondeu a governanta tentando manter a postura. — Por favor, sente-se um pouco, insistiu Joana, puxando uma cadeira. E me chame só de Joana. Senhora me faz sentir como minha avó. Relutante, Dona Lourdes sentou-se, claramente desconfortável por quebrar o protocolo. — É minha pressão, confessou finalmente. — Tenho remédio, mas esqueci de tomar hoje. — Onde está o remédio? Eu posso buscar para a senhora. O olhar de surpresa de Dona Lourdes foi quase cômico. — No meu quarto, na ala dos funcionários. Mas a senhora... A Joana não precisa se incomodar. Não é incômodo nenhum. Joana seguiu as instruções e encontrou a ala dos funcionários, uma parte do apartamento que nem sabia que existia. Era como entrar em outro mundo, muito mais simples e apertado, escondido atrás de uma porta discreta próxima à lavanderia. Ali, longe do mármore e das obras de arte, os funcionários de Rafael viviam em pequenos quartos funcionais. Depois de encontrar o remédio, Joana retornou e insistiu que Dona Lourdes descansasse um pouco. — Mas o senhor Almeida, começou a governanta, preocupada. Rafael não está aqui e mesmo se estivesse, sua saúde é mais importante que qualquer protocolo, afirmou Joana com uma firmeza que surpreendeu a ambas. Aquele pequeno gesto quebrou a primeira barreira. Nas semanas seguintes, Joana descobriu que Dona Lourdes era viúva, tinha 3 netos que raramente via por causa do trabalho, e um talento especial para preparar doces mineiros. Coincidentemente, os preferidos de Joana. Aos poucos, outros funcionários começaram a se aproximar. Seu Oliveira, o motorista discreto que sempre parecia invisível, revelou-se um apaixonado por literatura brasileira quando Joana comentou sobre o livro que estava lendo. Helena, a jovem responsável pela limpeza, sonhava em terminar a faculdade de enfermagem, mas não tinha tempo para estudar com a jornada de trabalho. Cada história tocava Joana de uma maneira diferente, lembrando-a de sua própria vida em Tiradentes, das pessoas reais com sonhos e dificuldades. Sem perceber, ela começou a transformar aquele ambiente rígido. Um dia, convenceu Dona Lourdes a preparar pão de queijo mineiro para o café da manhã. Em outro, pediu a seu Oliveira que a levasse para conhecer um parque próximo, já que passava os dias praticamente confinada no apartamento. Rafael notou as mudanças sutis. O cheiro de pão de queijo fresco, que nunca antes tinha perfumado sua cozinha. O modo como os funcionários agora sorriam quando Joana entrava em um ambiente. A planta pequena que ela colocou na mesa de jantar, trazendo um toque de vida ao ambiente impessoal. Os funcionários parecem mais relaxados ultimamente, comentou ele uma noite, quebrando o silêncio habitual do jantar. Joana ergueu os olhos, surpresa pelo comentário. Talvez porque agora sejam tratados como pessoas, não como móveis, respondeu sinceramente. Rafael franziu o senho, mas não retrucou. Havia algo no modo direto como ela falava que o desconcertava, sem artifícios, sem agendas ocultas.
uma transparência à qual ele não estava acostumado em seu mundo de negócios e aparências. No 10º dia de casamento, Rafael informou que haveria um jantar importante em sua casa na noite seguinte. Executivos internacionais que poderiam fechar um contrato milionário com sua construtora. "Quero que você seja a anfitriã", disse ele sem olhá-la diretamente. "Carlos já providenciou um vestido adequado e alguém virá fazer seu cabelo e maquiagem." Joana assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Era a primeira vez que ele pedia algo além de sua presença silenciosa. "Posso fazer uma sugestão para o menu?" perguntou cautelosamente. Rafael a olhou com curiosidade. "Que tipo de sugestão?" "Um toque mineiro no meio da alta gastronomia. Algo diferente que eles provavelmente nunca experimentaram." Por um instante, Joana viu um brilho de interesse genuíno nos olhos dele, rapidamente substituído pela habitual indiferença. "Discuta com o chefe. Se ele aprovar, não vejo problema." O jantar foi um sucesso inesperado. Os executivos japoneses, acostumados a recepções formais e previsíveis, encantaram-se com o contraste entre a sofisticação dos pratos principais e a simplicidade saborosa da sobremesa mineira, que Joana havia sugerido, um doce de leite com queijo servido de um modo que o chefe reinventou com a apresentação elegante. Mais surpreendente ainda foi a desenvoltura de Joana como anfitriã. Sem a arrogância ou afetação das mulheres do círculo social de Rafael, ela demonstrou uma elegância natural e uma curiosidade genuína sobre os visitantes e sua cultura. Quando um dos executivos mencionou a saudade da família durante viagens longas, Joana compartilhou como também sentia falta de sua cidade natal, criando uma conexão inesperada. Rafael observava tudo com crescente admiração que tentava disfarçar. Ao final da noite, quando os convidados se retiraram com promessas de negócios futuros, ele se permitiu um raro momento de aprovação. "Você se saiu bem", disse, servindo-se de uma dose de uísque. "Melhor do que eu esperava." "Obrigada, eu acho", respondeu Joana com um pequeno sorriso. "É a primeira vez que você quase faz um elogio." Um canto de sua boca se ergueu levemente, quase um sorriso. "Não se acostume." Aquela noite marcou uma mudança sutil na dinâmica entre eles. Rafael começou a chegar mais cedo alguns dias, ocasionalmente jantando com Joana, em vez de se trancar no escritório. As conversas ainda eram superficiais, mas era um começo. Em uma dessas noites, ela perguntou sobre a empresa, demonstrando interesse genuíno. Para sua surpresa, Rafael começou a explicar sobre seus projetos atuais. Um complexo de escritórios sustentáveis na Avenida Paulista que poderia redefinir a arquitetura comercial em São Paulo. Seus olhos brilhavam enquanto falava, revelando uma paixão que normalmente mantinha escondida. "Parece importante para você", comentou Joana. "Não apenas como negócio, mas como propósito." Rafael a olhou com surpresa, como se ela tivesse tocado em algo que nem ele mesmo havia percebido. "Talvez seja", respondeu, voltando rapidamente à sua postura habitual. "Mas no fim do dia é apenas um negócio como qualquer outro." Joana sabia que não era verdade. Havia visto algo além do empresário calculista, um vislumbre do homem por trás da armadura. Na terceira semana, Rafael anunciou que haveria um evento beneficente importante, um leilão para arrecadar fundos para hospitais infantis. Como sua esposa, Joana deveria acompanhá-lo. "Estará presente a elite de São Paulo", explicou ele. "É importante que você se comporte adequadamente. Está preocupado que eu use o garfo errado ou que fale sobre coisas simples demais para seus amigos sofisticados?" Provocou ela, já mais confortável para desafiá-lo ocasionalmente. "Estou preocupado que você seja você mesma", respondeu ele. Mas havia um tom quase afetuoso em sua voz que contradizia suas palavras. Evento aconteceu em um hotel luxuoso no centro de São Paulo. Joana usava um vestido longo azul escuro que destacava seus olhos e caía perfeitamente em seu corpo. Carlos definitivamente sabia escolher roupas que a valorizavam. Pela primeira vez, ela se sentia quase pertencendo àquele mundo, ainda que soubesse que era apenas uma ilusão temporária. Foi durante a recepção que Vitória Cavalcante apareceu novamente, deslumbrante em um vestido dourado que parecia feito de luz líquida. Ela se aproximou do casal com a confiança de quem conhece seu poder. "Rafael, querido,
Que coincidência maravilhosa! Exclamou, ignorando completamente Joana. Precisamos conversar sobre aquela proposta que te enviei na semana passada. Estamos em um evento beneficente, Vitória, respondeu Rafael friamente. Negócios podem esperar. Desde quando você coloca qualquer coisa acima dos negócios? Riu ela, colocando a mão no braço dele com familiaridade. Então, como se só agora notasse Joana, acrescentou. Trouxe sua esposa. Como está se adaptando ao nosso mundo, querida? Deve ser tão diferente do interior. O tom condescendente era impossível de ignorar. Muito diferente, concordou Joana serenamente. No interior, as pessoas geralmente são diretas sobre suas intenções, em vez de escondê-las atrás de sorrisos falsos. Os olhos de Vitória faiscaram, mas seu sorriso permaneceu intacto. Adorável, tão autêntica, respondeu usando a mesma palavra como insulto velado. Rafael, quando tiver um momento para assuntos importantes, estarei perto do bar. Com licença. Quando ela se afastou, Joana percebeu que Rafael a observava com uma expressão curiosa. O quê? Perguntou defensivamente. Nada, respondeu ele, mas havia um quase sorriso em seus lábios. É que poucas pessoas enfrentam Vitória dessa maneira. Ela não me intimida, afirmou Joana, embora seu coração ainda batesse acelerado pelo confronto. Talvez devesse, murmurou Rafael. Vitória pode ser uma inimiga perigosa. O restante da noite transcorreu sem incidentes, mas Joana notou como os olhos de Vitória os seguiam pelo salão, calculadores e frios. Havia história entre Vitória e Rafael, algo além de negócios, e ela começava a se perguntar exatamente o que havia acontecido entre eles. Mais tarde, no carro voltando para casa, Rafael permanecia pensativo. Joana respeitou seu silêncio até chegarem ao apartamento. No elevador, ele finalmente falou. Você se saiu bem hoje. Obrigada. Estou aprendendo a navegar nesse mundo. Quando chegaram à cobertura, em vez de se retirar para o escritório como de costume, Rafael a convidou para uma bebida na varanda. A noite estava clara, e a vista de São Paulo iluminada era de tirar o fôlego. Vitória e eu fomos noivos, disse ele abruptamente, olhando para a cidade, não para Joana. Há 3 anos. Joana esperou, sentindo que havia mais a ser dito. Ela também era minha sócia na construtora. Acreditei que tínhamos a mesma visão, os mesmos valores. Ele deu uma risada sem humor. Descobri da pior maneira possível que estava enganado. O que aconteceu? Perguntou Joana suavemente. Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que não responderia. Ela desviou dinheiro de um projeto habitacional. Casas populares que deveriam ter sido construídas com materiais específicos tiveram sua qualidade comprometida para aumentar os lucros. Seu rosto endureceu com a lembrança. Quando descobri, já era tarde. Um desabamento durante uma tempestade. Não houve vítimas, felizmente, mas poderia ter sido uma tragédia. Joana compreendeu a gravidade da situação, não apenas profissional, mas ética. Você a denunciou? Não pude. Ela tinha proteção política, e o escândalo teria destruído a empresa, deixando centenas de funcionários sem emprego. Seus olhos encontraram os de Joana pela primeira vez. Em vez disso, comprei sua parte na empresa por um valor muito abaixo do mercado, com a condição de que ela saísse discretamente. Um acordo que ela agora parece se arrepender. Era a primeira vez que Rafael se abria, compartilhando algo tão pessoal. Joana sentiu o peso da confiança que ele depositava nela. Por isso precisa tanto desse contrato com os japoneses, concluiu ela, para provar que a empresa se recuperou. Rafael assentiu, surpreso com sua perspicácia. É mais que negócios. É redenção. Aquelas famílias confiaram em nós, e eu falhei com elas. Naquele momento, sob o céu estrelado de São Paulo, Joana viu além do empresário frio, enxergando o homem atormentado por seus erros e pela traição. Instintivamente colocou sua mão sobre a dele. Para sua surpresa, Rafael não se afastou. Permaneceram assim por alguns minutos, em um silêncio que dizia mais que palavras. No dia seguinte, algo havia mudado entre eles. Rafael deixou um café para ela antes de sair para o trabalho. Um pequeno gesto, mas significativo vindo dele. Joana sorriu ao encontrar a xícara preparada exatamente como ela gostava. Estava arrumando algumas flores na sala
quando o interfone tocou. Dona Lourdes atendeu e, com expressão preocupada, informou que havia uma entrega especial para a senhora Almeida. O entregador trazia um envelope elegante endereçado a Joana. Dentro, um convite para um almoço exclusivo no dia seguinte, em um dos restaurantes mais sofisticados de São Paulo. O cartão era assinado por Vitória Cavalcante. Um convite muito inesperado, comentou Dona Lourdes, que observava com curiosidade. Sim, respondeu Joana, sentindo um calafrio de apreensão. Muito inesperado mesmo. Ela sabia que deveria recusar. Que Vitória não era apenas uma ex-noiva ressentida, mas alguém capaz de comprometer princípios éticos por ganância. Ainda assim, parte de Joana queria entender melhor a mulher que ainda parecia exercer influência sobre Rafael e que claramente havia como uma ameaça a ser eliminada. Depois de muito refletir, decidiu aceitar o convite, mas não sem antes ligar para Rafael para informá-lo. A secretária dele informou que estava em uma reunião importante e não podia ser interrompido. Apenas diga a ele que almoçarei com Vitória Cavalcante amanhã, pediu Joana. A secretária pareceu surpresa, mas prometeu transmitir o recado. Naquela noite, Joana esperava que Rafael mencionasse o assunto durante o jantar, mas ele estava particularmente silencioso e distante, como nos primeiros dias. Quando finalmente falou, foi para informar que faria uma viagem curta a Brasília no dia seguinte para tratar de licenças para o novo projeto. Estarei de volta amanhã à noite, disse ele, sem olhá-la diretamente. Joana percebeu que ele não mencionava o almoço com Vitória. Talvez a secretária não tivesse transmitido o recado, ou talvez ele simplesmente não se importasse. De qualquer forma, decidiu não tocar no assunto. Se Rafael confiava nela o suficiente para compartilhar seu passado, ela precisava confiar em si mesma para enfrentar Vitória sozinha. O que ela não sabia era que Rafael havia recebido o recado e que sua aparente indiferença escondia uma profunda preocupação. Em seu escritório, antes de partir para Brasília, ele fez uma ligação. Carlos, preciso que você fique de olho no almoço de amanhã, disse ele para seu assistente pessoal. Não confio nas intenções de Vitória. Deseja que eu intervenha de alguma forma, senhor? Perguntou Carlos. Rafael hesitou, dividido entre seu instinto protetor e o respeito pela independência de Joana. Não, apenas observe e me mantenha informado. Quando desligou, Rafael se pegou preocupado com Joana de um modo que não estava em seus planos. Aquela mulher simples de Tiradentes, que deveria ser apenas um nome em um contrato, estava se tornando muito mais. E isso o assustava mais do que queria admitir. O restaurante Le Jardin ocupava o último andar de um edifício moderno no coração financeiro de São Paulo. Com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera, era frequentado pela elite paulistana e considerado um dos templos da alta gastronomia na cidade. Joana chegou pontualmente às 13h, usando um vestido simples, mas elegante, que havia encontrado no closet. Estava determinada a não parecer intimidada. O maître a recebeu com reverência quando mencionou o nome de Vitória Cavalcante. Evidentemente, a ex-noiva de Rafael era figura conhecida e respeitada naquele ambiente. A senhora Cavalcante já chegou e a aguarda em nossa mesa exclusiva, informou ele, conduzindo Joana através do salão. Vitória estava sentada junto à janela, com a cidade aos seus pés, literalmente. A imagem não podia ser mais simbólica. Quando viu Joana se aproximando, abriu um sorriso calculado. Joana, querida, que prazer você ter aceitado o meu convite, disse, indicando a cadeira à sua frente. Espero que não se importe, mas já pedi uma garrafa do melhor champanhe da casa. Na verdade, prefiro água, respondeu Joana calmamente, sentando-se. Nunca fui muito de beber durante o dia. Vitória ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Água? Claro, como quiser. Fez um gesto discreto para o garçom. Então, como está sendo sua adaptação à vida de esposa de um dos homens mais poderosos de São Paulo? Interessante, respondeu Joana simplesmente. Rafael é um homem complexo. Oh, você não faz ideia, riu Vitória, tomando um gole de champanhe. Ou talvez faça. Ele já teve algum de seus famosos ataques de fúria com você? Joana manteve a expressão neutra, determinada a não cair nas provocações. Na verdade, Rafael tem sido muito controlado e respeitoso.
respondeu sinceramente. Vitória a estudou por um momento, como se tentasse decifrar um quebra-cabeça particularmente difícil. Fascinante, murmurou. Ele deve realmente estar se esforçando. Ou talvez você tenha um efeito calmante sobre ele que eu nunca tive. Havia um traço de genuína curiosidade em sua voz que pegou Joana de surpresa. O garçom voltou com a água e para anotar os pedidos. Vitória escolheu com a familiaridade de uma cliente habitual, enquanto Joana optou pelo que parecia mais simples no cardápio. Ainda assim, provavelmente custava mais que uma semana de receita da pousada de sua família. Sabe, quando soube que Rafael havia se casado, não acreditei, continuou Vitória quando o garçom se afastou. Depois do que aconteceu entre nós, pensei que ele nunca mais confiaria em ninguém. E o que exatamente aconteceu entre vocês? Perguntou Joana diretamente, cansada dos joguinhos. Vitória pareceu momentaneamente desconcertada pela abordagem direta, mas logo se recompôs com um sorriso calculado. Rafael não contou? Típico dele guardar segredos. Ela ajeitou-se na cadeira, claramente preparando-se para contar sua versão da história. Éramos o casal perfeito, jovens, ambiciosos, apaixonados. Construímos a empresa juntos, do zero. Foram anos de trabalho duro, sacrifícios, noites sem dormir. Joana ouvia atentamente, procurando discernir a verdade por trás das palavras cuidadosamente escolhidas. Então, quando finalmente estávamos no topo, ele mudou, continuou Vitória. Uma sombra cruzando seu rosto perfeitamente maquiado. Tornou-se obcecado por controle. Questionava cada decisão minha. O homem que admirava minha independência passou a vê-la como ameaça. Ela fez uma pausa dramática, girando a taça de champanhe entre os dedos. Quando sugeri um projeto habitacional mais acessível, com margens menores, mas maior impacto social, ele se opôs veementemente. Dizia que não estávamos no ramo da caridade. Vitória suspirou profundamente, como se reviver aquelas memórias fosse doloroso. No final, ele me forçou a vender minha parte da empresa por uma fração do valor real. Foi devastador. A história era diametralmente oposta à versão de Rafael. Joana manteve a expressão neutra, não demonstrando se acreditava ou desconfiava. E agora? Perguntou calmamente. O que você quer, Vitória? A pergunta direta pareceu pegar a outra mulher desprevenida novamente. Quero conhecer melhor a mulher que conseguiu o que eu nunca consegui, fazer Rafael. Almeida se casar, respondeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. É fascinante, sabe? Uma moça do interior sem conexões, sem fortuna, sem experiência nesse mundo. E ainda assim aqui está você, usando o nome dele. Não estou usando o nome de ninguém, rebateu Joana, sentindo a irritação crescer. Estou casada com Rafael, sim, mas continuo sendo quem sempre fui. A autenticidade do interior, comentou Vitória com falsa admiração. Deve ser refrescante para ele. Como um hobby exótico, uma pausa da realidade. As entradas chegaram, interrompendo momentaneamente a conversa. Joana respirou fundo, recompondo-se. Estava claro que Vitória tentava desestabilizá-la, fazê-la duvidar de seu lugar na vida de Rafael. Sabe o que é mais irônico? Continuou Vitória, após provar delicadamente sua entrada. Aquele projeto habitacional que mencionei, Rafael acabou realizando-o mesmo assim anos depois. Só que levou todo o crédito, como se a ideia sempre tivesse sido dele. Joana lembrou-se do que Rafael havia contado sobre o desabamento, as famílias afetadas, a culpa que carregava. Algo não batia na versão de Vitória. Deve ter sido difícil ver seu projeto ser realizado sem você, comentou Joana, observando atentamente a reação da outra. Um lampejo de irritação passou pelos olhos de Vitória, tão rápido que quase não foi perceptível. Foi instrutivo, respondeu ela, recuperando a compostura. Aprendi que no mundo dos negócios não há espaço para sentimentalismos. Uma lição que você também aprenderá eventualmente. A refeição prosseguiu com Vitória, alternando entre histórias sobre Rafael, algumas provavelmente verdadeiras, outras claramente manipuladas, e perguntas aparentemente inocentes sobre a família de Joana, a situação financeira deles antes do casamento, os detalhes do acordo. Joana respondia com cautela, revelando apenas o que era seguro. Cada vez mais certa
de que aquele almoço tinha um propósito específico, além de conhecê-la melhor. Deve ser tão difícil para você, disse Vitória durante a sobremesa, com falsa simpatia. Estar casada com um homem que mal conhece, longe da sua família, tentando se adaptar a um mundo completamente estranho, especialmente sabendo que é temporário. Temporário? Joana ergueu uma sobrancelha. Ora, querida. Vitória sorriu como quem explica algo óbvio a uma criança. Rafael sempre faz isso. Compromete-se apenas até conseguir o que quer. No seu caso, imagino que seja alguma aparência de estabilidade para os acionistas ou talvez alguma propriedade de sua família que ele queira adquirir. Apesar de toda sua força, Joana sentiu um aperto no peito. As palavras de Vitória tocavam em suas próprias inseguranças, nas dúvidas que tentava ignorar sobre a verdadeira natureza de seu casamento. Você não conhece os detalhes do nosso relacionamento, respondeu Joana, mantendo a voz firme. Não preciso. Conheço Rafael. Vitória inclinou-se para a frente, baixando a voz confidencialmente. Deixe-me adivinhar. Ele disse que você não duraria 30 dias? É uma de suas frases favoritas, sabia? Usou comigo também no início. O choque deve ter sido visível no rosto de Joana, pois Vitória sorriu triunfante. Acertei, não foi? Ele é tão previsível. Ela checou discretamente o relógio de luxo em seu pulso. Bem, devo ir. Tenho uma videoconferência com investidores em 15 minutos. Vitória fez um gesto para o garçom, que imediatamente trouxe a conta, que ela pagou com um cartão preto, sem nem olhar o valor. Foi um prazer conhecê-la melhor. Joana, disse levantando-se graciosamente. E lembre-se, quando tudo isso acabar, e vai acabar, pode me procurar. Sempre ajudo as ex-esposas de Rafael a se reerguerem. Com essas palavras e um sorriso venenoso, Vitória se retirou deixando Joana atordoada e confusa. No trajeto de volta ao apartamento, Joana tentava processar tudo o que havia escutado. Quanto do que Vitória dissera era verdade? Quanto era manipulação? E por que se importava tanto em primeiro lugar? A resposta a essa última pergunta era a mais perturbadora de todas. Porque, apesar de todas as circunstâncias estranhas de seu casamento, ela estava começando a desenvolver sentimentos por Rafael. Sentimentos reais, não calculados, e a possibilidade de ser apenas mais uma, em uma linha de mulheres temporárias em sua vida, era dolorosa demais para considerar. Quando chegou ao apartamento, encontrou Carlos esperando no lobby. Senhora Almeida, espero que tenha tido um bom almoço, disse ele, com sua habitual educação formal. Foi interessante, respondeu Joana, suspeitando que não era coincidência ele estar ali. Rafael pediu que você me monitorasse. Carlos pareceu momentaneamente desconcertado, mas logo recuperou sua postura profissional. O Sr. Almeida pediu que eu garantisse seu bem-estar, madame. Ele se preocupa com a senhora. Ele se preocupa com as aparências, corrigiu Joana, a amargura escapando antes que pudesse contê-la. Se me permite a ousadia, madame, disse Carlos cuidadosamente. Em todos os anos que trabalho com o Sr. Almeida, nunca o vi tão perturbado por alguém como está por você. Joana olhou para ele surpresa. Perturbado? Talvez não seja a palavra correta, concedeu Carlos. Digamos, afetado. Você o afeta de um modo que ninguém mais consegue. Suas palavras trouxeram um pequeno conforto, rapidamente suplantado pela lembrança das insinuações de Vitória sobre o caráter temporário de seu arranjo. Obrigada, Carlos, disse ela finalmente. Vou subir agora. Preciso pensar. No apartamento, Joana passou horas refletindo, tentando separar verdades de mentiras, intenções reais de manipulações. Quando Rafael retornou de Brasília, já passava das 9 da noite. Ele a encontrou na varanda, observando as luzes da cidade. Como foi seu almoço? Perguntou sem preâmbulos, juntando-se a ela no parapeito. Revelador, respondeu Joana sem olhar para ele. Vitória tem uma versão interessante de sua história juntos. Rafael soltou um suspiro. Cansado. Imagino que sim. Ela disse que você a forçou a vender a parte dela na empresa por uma fração do valor, depois que ela propôs um projeto habitacional social. Ele riu sem humor. Claro que disse. Vitória sempre foi habilidosa em reescrever a história para se colocar como vítima. E como posso saber qual versão é verdadeira? Perguntou Joana, virando-se finalmente para encará-lo.
A dela ou a sua? Os olhos de Rafael encontraram os dela, sérios e intensos. Você não pode, respondeu honestamente. Terá que confiar em seu julgamento. Era uma resposta surpreendentemente direta. Não uma defesa apaixonada de sua versão. Não uma tentativa de desacreditar Vitória. Apenas a verdade crua. No final era uma questão de confiança. Ela também disse outra coisa, continuou Joana observando-o atentamente. Disse que você tem o hábito de dizer às mulheres que elas não durarão 30 dias. Que disse isso a ela também. Algo passou pelo rosto de Rafael. Surpresa, talvez culpa. Isso é verdade, admitiu ele após um momento. Foi uma coisa cruel que eu costumava dizer. Por quê? Rafael desviou o olhar para a cidade iluminada abaixo deles. Manter distância. Estabelecer que o relacionamento era temporário desde o início. Ele fez uma pausa. É mais fácil não se apegar quando se coloca um prazo. E todas realmente foram embora em 30 dias? Um sorriso triste surgiu no rosto dele. Na verdade, sim, até agora. O até agora pairou entre eles carregado de significados não ditos. Joana percebeu que estavam no 22º dia de seu casamento. Faltavam apenas 8 dias para completar o prazo que ele havia estabelecido. Rafael, disse ela suavemente, o que acontece quando os 30 dias acabam? Ele a olhou então. Realmente a olhou, com uma vulnerabilidade que nunca havia demonstrado antes. Não sei, respondeu honestamente. Nunca cheguei tão longe. Naquele momento algo mudou entre eles. Um reconhecimento silencioso de que, talvez, este arranjo estranho e calculado estivesse se transformando em algo que nenhum dos dois havia planejado. Rafael deu um passo em sua direção, reduzindo a distância entre eles. Sua mão ergueu-se hesitante, tocando o rosto de Joana com uma gentileza surpreendente. Ela conteve a respiração, sentindo o coração acelerar. Quando os lábios dele encontraram os seus, não foi o beijo calculado e frio do cartório. Foi algo real, hesitante, quase tímido, como se ele estivesse desaprendendo anos de autocontrole. Joana correspondeu, permitindo-se pela primeira vez admitir o que vinha sentindo há dias. Estava se apaixonando pelo homem que deveria odiar. O momento foi interrompido pelo toque insistente do celular de Rafael. Ele se afastou relutante, verificando a tela com irritação. Preciso atender, disse a máscara profissional voltando ao seu rosto. É sobre o contrato com os japoneses. Enquanto ele se afastava para atender, Joana permaneceu na varanda, tocando os lábios onde ainda podia sentir o calor dos dele. Estava navegando em águas perigosas agora e sabia disso. Se o que sentia era real, também era real a possibilidade de se machucar profundamente. Rafael retornou alguns minutos depois, visivelmente perturbado. O que houve? Perguntou Joana, preocupada. Um dos investidores japoneses está hesitando, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto raro de frustração. Aparentemente, recebeu informações preocupantes sobre a estabilidade financeira da empresa. Que tipo de informações? Não sei ao certo, mas tenho uma boa ideia de quem poderia estar espalhando rumores. Seus olhos endureceram. Vitória sempre teve contatos no mercado asiático. Joana sentiu um calafrio. Seria este o verdadeiro motivo do almoço? Uma distração enquanto Vitória sabotava os negócios de Rafael? O que podemos fazer? Perguntou sem perceber que havia usado podemos em vez de você pode. Rafael notou, e por um momento seu rosto suavizou. Estou organizando um jantar amanhã aqui no apartamento. Apenas eu, Hiroshi Tanaka, o investidor que está hesitando e sua esposa. Ele hesitou. Sua presença seria importante. Claro, respondeu Joana sem hesitação. Farei o que puder para ajudar. A sombra de um sorriso passou pelo rosto de Rafael. Obrigado, disse simplesmente, antes de se retirar para o escritório para fazer mais ligações. Joana permaneceu acordada até tarde aquela noite, pensando no beijo, nas revelações, nas manipulações de Vitória. Havia entrado neste casamento pensando que seria uma transação simples. Sua presença em troca da segurança financeira de sua família. Agora, tudo estava muito mais complicado. Quando finalmente adormeceu, sonhou com sua cidade natal, com a simplicidade de uma vida sem intrigas corporativas ou jogos de poder. No sonho, Rafael estava lá também, caminhando com ela pelas ruas de paralelepípedo, parecendo mais relaxado, mais feliz. Era um sonho bom,
que a deixou com uma sensação de paz quando acordou. O dia seguinte foi de intensos preparativos para o jantar. Rafael estava ausente, lidando com a crise na empresa, mas deixou instruções detalhadas com Carlos. Joana, no entanto, decidiu tomar as rédeas da situação. Dona Lourdes, chamou ela, entrando na cozinha onde a governanta supervisionava o cardápio com o chefe contratado. Podemos fazer algumas alterações no menu? A governanta pareceu surpresa. Mas o Sr. Almeida foi muito específico sobre o que desejava servir, madame. Eu sei, sorriu Joana, mas confie em mim. Tens uma ideia que pode ajudar a salvar a noite. Ao invés do cardápio internacional sofisticado que Rafael havia planejado, Joana sugeriu uma abordagem diferente. Uma experiência gastronômica que mesclava alta culinária com toques brasileiros autênticos. Pratos que contavam uma história, que traziam alma e personalidade. O Sr. Almeida pode não aprovar, advertiu Dona Lourdes, embora seus olhos brilhassem com a ousadia do plano. Deixe que eu lido com Rafael, respondeu Joana com uma confiança que não sabia que possuía. Ela passou o resto do dia afinando os detalhes, escolhendo pessoalmente a decoração da mesa, selecionando vinhos que complementassem os sabores brasileiros. Quando Rafael finalmente chegou, 1 hora antes dos convidados, ela já estava pronta, usando um vestido verde esmeralda que destacava seu tom de pele. Mudei algumas coisas no jantar, anunciou diretamente, quando ele entrou no quarto para se trocar. Rafael parou no meio do ato de afrouxar a gravata. O que exatamente? O cardápio, a decoração, a abordagem geral, respondeu ela, mantendo a voz calma apesar do nervosismo. Confie em mim. Será melhor assim. Ele a estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar um enigma particularmente complexo. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente. Se arriscando desse jeito por um negócio que nem é seu. A pergunta pegou Joana de surpresa. Por que estava se importando tanto? Porque me importo com você, respondeu honestamente. Com o que é importante para você. Rafael pareceu genuinamente tocado, sem palavras momentaneamente. Esses investidores, continuou ela, aproveitando o momento de abertura, eles não estão apenas comprando um projeto. Estão comprando você, sua visão, sua integridade. Precisamos mostrar a eles o homem por trás do empresário. Ele refletiu por um momento, então assentiu lentamente. Confio em você, disse finalmente. Palavras que claramente não eram ditas com frequência. O casal japonês chegou pontualmente às 8. Hiroshi Tanaka era um homem de meia idade, com uma postura formal e olhos perspicazes que pareciam avaliar tudo ao redor. Sua esposa, Akiko, era elegante e reservada, com um sorriso gentil que raramente mostrava. Joana os recebeu com calorosa hospitalidade brasileira, encontrando o delicado equilíbrio entre respeito pela formalidade japonesa e a autenticidade de sua própria cultura. Nossa casa é sua casa, disse ela, conduzindo-os até a sala onde seria servido um coquetel antes do jantar. Rafael observava com crescente admiração como Joana navegava a conversa com naturalidade, demonstrando um interesse genuíno na cultura japonesa que claramente agradava aos Tanaka. Quando foram para a mesa de jantar, a expressão de surpresa de Rafael ao ver a decoração foi impagável. Em vez da elegância fria e impessoal que costumava preferir, Joana havia criado um ambiente acolhedor, com toques que refletiam tanto respeito pela cultura japonesa quanto elementos brasileiros sutis. O jantar começou com uma sopa delicada que fundia técnicas japonesas com ingredientes amazônicos, seguida por pratos que contavam a história do Brasil através de sabores. Entre cada prato, Joana compartilhava pequenas histórias sobre as origens dos ingredientes, criando uma experiência que ia além da simples refeição. Para a surpresa de Rafael, Hiroshi Tanaka parecia cada vez mais relaxado e interessado. Em determinado momento, ele até mesmo sorriu abertamente, algo que, segundo Rafael depois confidenciou, nunca havia visto antes em reuniões de negócios. Senhora Almeida, disse Hiroshi durante a sobremesa, você transformou o que seria apenas mais uma negociação em uma experiência cultural fascinante. Joana sorriu, genuinamente feliz com o comentário. No Brasil, acreditamos que as melhores parcerias nascem quando nos conhecemos verdadeiramente.
Além dos contratos e números, a Kiko, que havia permanecido relativamente silenciosa, surpreendeu a todos ao falar. Meu marido estava muito preocupado com este projeto, disse ela em um inglês cuidadoso. Ouvimos rumores preocupantes, mas agora vejo que tipo de família está por trás da empresa. Isso significa muito. Rafael e Joana trocaram um olhar significativo. Família. Era assim que pareciam agora, um casal unido, compartilhando valores e visão. Após a sobremesa, enquanto tomavam café na varanda, Hiroshi finalmente abordou o assunto dos negócios. Almeida-san, disse ele formalmente, recebi informações sobre problemas em projetos anteriores de sua empresa. Rafael tensionou-se, mas manteve a compostura. Houve um incidente há alguns anos, admitiu honestamente. Um erro que assumimos integralmente e que nos ensinou lições valiosas sobre integridade e responsabilidade. Joana sentiu o coração acelerar, sabendo o quanto essa admissão custava a Rafael. No Japão, continuou Hiroshi, acreditamos que o caráter de um homem não é medido por nunca cair, mas por como ele se levanta depois da queda. Ele fez uma pequena reverência. Estou satisfeito com o que vi hoje. Podemos finalizar os detalhes do contrato na próxima semana. O alívio no rosto de Rafael era evidente, embora ele mantivesse a expressão profissional. Quando os Tanaka finalmente se despediram, já passava da meia-noite. Rafael fechou a porta e virou-se para Joana, o rosto revelando uma mistura de emoções que ela nunca havia visto antes. Você salvou o acordo, disse ele simplesmente. Salvou minha empresa. Nós salvamos, corrigiu ela suavemente. Juntos. Rafael deu um passo em sua direção, tomando suas mãos nas dele. Quando aceitei este casamento, pensei que seria apenas um acordo, um nome no papel, disse ele, sua voz mais suave do que Joana jamais ouvira. Nunca imaginei que encontraria alguém que me compreendesse, que me desafiasse, que me mudasse. Joana sentiu lágrimas se formando em seus olhos, incapaz de responder. O que você fez hoje, continuou ele, mostrar nosso país, nossa cultura, com tanto orgulho e autenticidade. Foi exatamente o que eles precisavam ver. O que eu precisava ver. Lentamente, como se temesse quebrar um feitiço, Rafael inclinou-se e a beijou. Desta vez não havia hesitação, apenas certeza. Quando se separaram, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. Mas enquanto celebravam a vitória daquela noite, nenhum dos dois sabia que Vitória Cavalcante não havia desistido. Na verdade, ela estava apenas começando sua verdadeira vingança. Na manhã seguinte ao jantar bem-sucedido com os Tanaka, Joana acordou com uma sensação de leveza, que há muito não experimentava. Os raios dourados do sol paulistano entravam pela janela, iluminando o quarto que agora começava a sentir como seu. Quando se virou na cama, foi surpreendida ao ver uma única flor no travesseiro ao lado. Uma gardênia branca, símbolo de pureza e sinceridade. Não havia cartão, não havia mensagem. Não precisava. Ela sabia que era de Rafael, um pequeno gesto que dizia mais que qualquer palavra poderia expressar. Um sorriso involuntário formou-se em seus lábios enquanto tocava as pétalas delicadas. Levantou-se, sentindo-se renovada, e desceu para a cozinha, onde encontrou Dona Lourdes preparando café. Bom dia, Joana, cumprimentou a governanta com um sorriso caloroso, o tratamento formal completamente abandonado. O senhor Rafael saiu cedo, para uma reunião, mas pediu para avisar que voltará para o almoço. Obrigada, Dona Lourdes, respondeu Joana, aceitando uma xícara de café. O jantar de ontem foi um sucesso graças à sua ajuda. A governanta sorriu, visivelmente orgulhosa. Em todos os anos que trabalho nesta casa, nunca a vi tão viva. Como ontem à noite, comentou ela, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. O senhor Rafael também parecia feliz. A palavra pairou no ar como algo precioso e raro. Feliz. Seria possível que ambos estivessem encontrando a felicidade neste arranjo que começara de forma tão calculada e fria? Joana passou a manhã pensando no jantar, no beijo, na flor deixada em seu travesseiro. Estava tão absorta em seus pensamentos que quase não ouviu o interfone tocar. Dona Lourdes atendeu e, minutos depois, entrou na sala com uma expressão preocupada. Joana, há uma senhora na recepção,
Diz que é sua mãe. Joana sentiu o coração disparar. Minha mãe? Dona Cida está aqui em São Paulo? Sim, e parece bastante agitada, respondeu a governanta. Pedi que subisse. Minutos depois, Cida Oliveira entrava no apartamento, olhando ao redor com espanto mal disfarçado diante do luxo que a cercava. Era uma mulher simples, de mãos calejadas pelo trabalho duro e rosto marcado pelo sol do interior mineiro. Quando viu Joana, correu para abraçá-la. Minha filha, sussurrou, apertando-a com força. Precisava ver com meus próprios olhos como você estava. Joana correspondeu ao abraço, sentindo o cheiro familiar de lavanda que sua mãe sempre usava. Estou bem, mãe, assegurou. Mas o que houve? Por que veio sem avisar? Dona Cida afastou-se, seu rosto agora sério. Uma mulher me procurou em Tiradentes, explicou. Muito elegante, disse que era amiga do seu marido. Ela me contou coisas, Joana, coisas preocupantes. Um calafrio percorreu a espinha de Joana. Que mulher, mãe? O que exatamente ela disse? Seu nome era Vitória. Disse que você estava sendo maltratada, que seu casamento era uma farsa e que seu marido estava apenas usando nossa família. Dona Cida hesitou. Ela mostrou fotos suas parecendo infeliz em eventos sociais e disse que havia rumores de que ele tinha outras mulheres. Joana fechou os olhos por um momento, tentando controlar a raiva que crescia dentro de si. Vitória havia ido longe demais. Mãe, nada disso é verdade, disse firmemente. Meu casamento começou de forma incomum, sim, mas as coisas mudaram. Rafael tem sido bom para mim. Dona Cida estudou o rosto da filha atentamente, como só uma mãe sabe fazer. Não foi só isso, continuou ela, hesitante. Essa mulher disse que verificou a documentação do tratamento do seu pai no hospital. Segundo ela, não foi seu marido quem pagou, mas uma fundação ligada à empresa dela. Joana sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Se isso fosse verdade, significava que Rafael nunca havia cumprido sua parte no acordo. Que tudo havia sido uma mentira desde o início. Isso não pode ser verdade, murmurou, mais para si mesma que para sua mãe. Rafael me garantiu que cuidaria de tudo. Eu não sabia se devia acreditar, confessou Dona Cida. Por isso vim pessoalmente. Precisava ver nos seus olhos se você está feliz, Joana. Antes que pudesse responder, o celular de Joana tocou. Era Carlos. Senhora Almeida, a voz do assistente soava tensa. Ocorreu um problema. O senhor Rafael pede que você venha imediatamente ao escritório da empresa. Estou enviando o motorista agora. O que aconteceu, Carlos? Perguntou, sentindo a ansiedade crescer. Prefiro não discutir por telefone. Por favor, venha o quanto antes. Joana desligou, o coração acelerado. Olhou para sua mãe, dividida entre o dever de acompanhá-la e a urgência na voz de Carlos. Vá, disse Dona Cida, apertando sua mão com firmeza. Vou esperar aqui, precisamos conversar mais quando você voltar. 20 minutos depois, Joana entrava no imponente edifício que abrigava a sede da construtora Almeida. Nunca havia estado ali antes. Outro lembrete de como sua vida com Rafael era compartimentalizada. A recepcionista a conduziu imediatamente à sala de reuniões principal, onde encontrou Rafael, Carlos e mais 3 executivos sentados em torno de uma mesa oval. Todos pareciam tensos. O que está acontecendo? Perguntou ela ao entrar. Rafael ergueu os olhos. Sua expressão uma máscara de controle que não via há dias. Alguém vazou documentos internos da empresa para a imprensa, explicou ele friamente. Documentos que sugerem irregularidades no projeto habitacional de 3 anos atrás. Vitória, concluiu Joana imediatamente. Provavelmente, concordou Rafael. Mas não podemos provar. O que sabemos é que, em 1 hora, esses documentos estarão em todos os portais de notícias do país. Um dos executivos, um homem grisalho que Joana reconheceu vagamente de algum evento social, levantou-se nervosamente. Precisamos de uma estratégia de contenção de danos imediatamente, disse ele. Os investidores japoneses já estão ligando, querendo esclarecimentos. É por isso que chamei Joana, respondeu Rafael, surpreendendo a todos na sala, inclusive a ela. Precisamos de transparência agora, não de mais segredos. Ele se levantou, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo.
O projeto habitacional Vila Esperança foi meu maior erro, começou ele, falando mais para a cidade abaixo que para os presentes na sala. Não porque deu errado, mas porque permiti que acontecesse do jeito errado desde o início. Voltando-se para o grupo, continuou. Vitória estava encarregada daquele projeto. Quando descobri que ela havia comprometido a qualidade da construção para aumentar os lucros, já era tarde. Houve um desabamento durante uma tempestade. Ninguém se feriu gravemente, mas poderia ter sido uma tragédia. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. O que os documentos vazados mostram, prosseguiu ele, é que eu sabia dos cortes de custos antes do desabamento, que autorizei mesmo que indiretamente. Rafael, começou Joana, chocada com a revelação. É verdade, admitiu ele, olhando-a diretamente nos olhos. Eu sabia que estavam economizando no projeto, só não sabia o quanto e em quais áreas. Fui negligente. Quando o desabamento ocorreu, encobri minha participação e coloquei toda a culpa em Vitória. Os executivos trocaram olhares nervosos. Isso pode destruir a empresa, senhor, disse um deles. Talvez, concordou Rafael. Ou talvez seja a oportunidade de finalmente fazer as coisas do jeito certo. Para a surpresa de todos, ele se virou para Joana. O que você faria? Perguntou. Se fosse você enfrentando este escândalo, o que faria? Joana sentiu o peso de todos os olhares sobre si. Por que ele estava pedindo sua opinião neste momento? Crucial? Eu diria a verdade, respondeu finalmente. Assumiria a responsabilidade e mostraria como a empresa mudou desde então. Transformaria isso em um ponto de virada, não em um fim. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Rafael. Exatamente o que pensei que diria, murmurou. Então, voltando-se para a equipe. Preparem uma coletiva de imprensa para esta tarde. Vou assumir minha responsabilidade publicamente e anunciar um plano de compensação para as famílias afetadas. Os executivos começaram a protestar, mas Rafael ergueu a mão silenciando-os. Esta não é uma decisão negociável. Carlos, cuide dos detalhes. Quando a sala esvaziou, deixando apenas Rafael e Joana, ele finalmente permitiu que a máscara de controle caísse. Parecia exausto, vulnerável. Há algo mais que você precisa saber, disse ele, sentando-se pesadamente. Algo sobre sua família. Joana sentiu um nó no estômago, lembrando-se das palavras de sua mãe. É sobre o tratamento do meu pai? Rafael a olhou com surpresa. Como você? Minha mãe está em São Paulo, explicou ela. Vitória a procurou em Tiradentes, contando que não foi você quem pagou o tratamento, mas uma fundação ligada a ela. Um lampejo de raiva passou pelos olhos de Rafael, rapidamente substituído por resignação. É mais complicado que isso, disse ele. Eu realmente paguei o tratamento, mas... Ele hesitou. Eu usei uma fundação, que tecnicamente pertence à empresa, não a mim pessoalmente. É uma estrutura para benefícios fiscais que criamos há anos. E Vitória ainda tem acesso a essa fundação? Não exatamente. Mas ela tem contatos no hospital, aparentemente. Rafael passou a mão pelo rosto, cansado. Joana, eu não menti sobre pagar o tratamento. Apenas usei um veículo corporativo para fazê-lo. Joana processou a informação, tentando entender o que aquilo significava para eles. Por que está me contando isso agora? Porque estou cansado de meias-verdades e segredos, respondeu ele, olhando-a intensamente. Porque você merece a verdade completa antes de decidir. Decidir o quê? Se fica. Os 30 dias acabam amanhã, lembra? Seu rosto demonstrava uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Com este escândalo prestes a estourar, ninguém te culparia por sair. Na verdade, seria o mais sensato. Joana sentiu uma onda de emoções contraditórias. Raiva pela omissão sobre o tratamento de seu pai, admiração pela coragem de assumir seus erros publicamente e algo mais profundo, mais assustador, amor. Preciso pensar, disse finalmente. É preciso conversar com minha mãe. Rafael assentiu, respeitando seu espaço. A coletiva será às 4, independentemente da sua decisão. Obrigado por estes dias, Joana. Você mudou mais coisas do que imagina. O retorno ao apartamento foi silencioso, com Joana perdida em pensamentos. Encontrou sua mãe na varanda, admirando a vista de São Paulo. É um mundo muito diferente do nosso, não é? Comentou Dona Cida quando a filha se juntou a ela.
Sim e não, respondeu Joana. No fim das contas, são apenas pessoas, mãe. Com problemas diferentes, mas ainda pessoas. Contou então à mãe sobre o escândalo iminente, a decisão de Rafael de assumir a culpa e a complicada verdade sobre o pagamento do tratamento. Dona Cida ouviu atentamente, seu rosto revelando pouco de seus pensamentos. E o que você sente por ele? Perguntou finalmente, indo direto ao ponto como só mães sabem fazer. Joana hesitou apenas por um momento. Eu o amo, admitiu, a verdade finalmente dita em voz alta. Não planejei, não esperava, mas aconteceu. E ele? O que sente por você? Não sei, respondeu honestamente. Acredito que se importa comigo à sua maneira. Mas há tanto em jogo agora. Dona Cida pegou as mãos da filha entre as suas, seus olhos sábios estudando o rosto que conhecia desde o primeiro respiro. Sabe o que seu pai sempre diz? É na tempestade que se conhece o verdadeiro capitão do barco. Ela apertou as mãos de Joana gentilmente. Não tome sua decisão, pensando no que é mais seguro ou conveniente. Pense no que seu coração realmente deseja. Às 4 horas, dezenas de jornalistas se aglomeravam na entrada do edifício da construtora Almeida. A notícia do escândalo havia vazado, como previsto, e a especulação corria solta. Rafael subiu ao pequeno palco montado no saguão, impecável em seu terno escuro, mas com olhos que revelavam o peso que carregava. Sozinho. Boa tarde, começou ele, sua voz firme apesar da tensão visível. Chamei esta coletiva para esclarecer informações sobre o projeto Vila Esperança, realizado há 3 anos por nossa empresa. Os flashes das câmeras iluminavam seu rosto enquanto ele admitia publicamente sua negligência, assumia sua parcela de culpa no incidente e anunciava um fundo de compensação para as famílias afetadas que ia muito além de qualquer obrigação legal. Este não é apenas um esforço de relações públicas, afirmou com convicção. É um compromisso com a transparência e a integridade que sempre deveriam ter sido os pilares desta empresa. Foi então que as portas do fundo do saguão se abriram. Joana entrou, caminhando com determinação até o palco. Rafael interrompeu seu discurso, surpreso com sua presença. Sem hesitação, ela subiu ao seu lado, tomando sua mão na dela. Um gesto simples, mas poderoso diante das câmeras. Como presidente da recém-criada Fundação Novos Caminhos, disse ela ao microfone, sua voz clara e confiante. Estou aqui para anunciar que, além da compensação financeira, a construtora Almeida se compromete a reconstruir não apenas as casas afetadas, mas a desenvolver um projeto social completo para a comunidade. Rafael a olhou com espanto e admiração. Ela não havia apenas decidido ficar, havia tomado para si a missão de transformar o erro em algo positivo. Juntos, responderam às perguntas dos jornalistas, formando uma frente unida, que nenhum dos presentes havia antecipado. Quando a coletiva terminou, os comentaristas já falavam de uma abordagem revolucionária de gestão de crise e um novo capítulo para a construtora Almeida. No carro, a caminho de casa, um silêncio confortável se instalou entre eles. Fundação Novos Caminhos? Perguntou Rafael finalmente, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Improvisei, admitiu Joana corando levemente, mas gostei do nome. Eu também. Ele hesitou, então acrescentou. Obrigado por estar lá, não esperava. Joana virou-se para encará-lo. Os 30 dias acabam amanhã, disse ela simplesmente. Queria que você soubesse minha decisão. Rafael engoliu em seco, a vulnerabilidade mais uma vez visível em seu rosto. E qual é sua decisão, Joana Oliveira Almeida? Que algumas coisas valem a pena lutar mesmo quando são difíceis, respondeu ela. Que o homem que conheci nestas semanas, com todas as suas falhas e complexidades, é alguém por quem vale a pena ficar. Algo se quebrou no rosto de Rafael. A última barreira, a última defesa. Inclinando-se, ele a beijou com uma intensidade que falava de gratidão, admiração e, sim, amor. O dia seguinte, o 30º de seu casamento, amanheceu nublado em São Paulo. Joana acordou sozinha em sua cama, o espaço ao lado ainda vazio. Embora na noite anterior, eles tivessem adormecido juntos pela primeira vez. Uma pontada de insegurança a atingiu. Teria Rafael reconsiderado? Estaria arrependido de sua vulnerabilidade?
Levantou-se e vestiu um hobby saindo para procurá-lo. O apartamento estava silencioso, sem sinal dele ou de qualquer funcionário. Na mesa da sala de jantar encontrou um bilhete escrito à mão. Encontre-me onde tudo começou. Confusa, Joana tentou entender a mensagem. Onde tudo começou? O cartório onde se casaram? A pousada em Tiradentes? Foi então que a porta do apartamento se abriu e seu Oliveira entrou sorridente. Bom dia, senhora. O carro está pronto quando a senhora estiver. Carro? Para onde? O motorista sorriu misteriosamente. O senhor Almeida pediu que eu não revelasse o destino, apenas disse que a senhora entenderia quando chegássemos. Intrigada, Joana se arrumou rapidamente. Durante o trajeto pelo trânsito de São Paulo, tentava decifrar o que Rafael estava planejando. Quando o carro começou a sair da cidade, seguindo pela rodovia em direção a Minas Gerais, seu coração acelerou. Não podia ser. 3 horas depois, entravam pelos portões da cidade histórica de Tiradentes, as ruas de paralelepípedo, as casas coloniais coloridas, o ar puro da montanha, sua casa. O carro parou em frente à pousada de sua família. Pequena, simples, mas impecavelmente mantida, com gerânios coloridos nas janelas como sua mãe sempre gostara. E na varanda, esperando, estava Rafael. Ele não usava seu habitual terno formal, mas sim calças simples e uma camisa azul clara, desabotoada no colarinho. Parecia diferente ali, mais relaxado, quase como no sonho que ela tivera. Você veio, disse ele quando ela saiu do carro. Onde está minha mãe? Perguntou Joana olhando ao redor. Com seu pai no hospital em São Paulo. Ele recebeu alta hoje cedo. Rafael deu um passo em sua direção. Pedi a ela algumas horas a sós com você aqui. Por quê? A pergunta saiu quase como um sussurro. Rafael olhou ao redor, para a cidadezinha tranquila, as montanhas ao fundo, o céu de um azul intenso que só o interior de Minas parecia ter. Porque foi aqui que tudo começou, respondeu ele. Não no contrato, não no cartório em São Paulo, mas aqui, quando me hospedei nesta pousada e conheci uma família que valorizava coisas que eu havia esquecido. Simplicidade, honestidade, amor incondicional. Joana sentiu seu coração acelerar. E porque queria que você estivesse em casa para ouvir o que tenho a dizer, continuou ele, tirando um pequeno envelope do bolso. Hoje é o 30º dia. Ele entregou o envelope a Joana, que o abriu com dedos trêmulos. Dentro havia uma escritura, a da pousada livre de qualquer hipoteca ou dívida no nome de seus pais. O que é isso? Perguntou confusa. Sua liberdade, respondeu Rafael simplesmente. Cumpri minha parte no acordo. Sua família está financeiramente segura. Seu pai está curado. Você não tem mais nenhuma obrigação comigo. Joana sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. Depois de tudo que haviam passado, ele ainda a estava libertando do acordo. Você quer que eu fique aqui? Perguntou tentando compreender. Que voltemos ao que éramos antes. Rafael deu um passo à frente tomando suas mãos nas dele. Não, disse firmemente. Quero que você escolha. Não por obrigação, não por um contrato, não para salvar sua família, mas por você mesma. Seus olhos, geralmente tão controlados, agora transbordavam de emoção contida. Eu te disse que você não duraria 30 dias comigo. Estava errado. Você durou 30 dias e mudou minha vida em todos eles. Sua voz falhou levemente. E se me permitir? Quero mudar a sua pelos próximos 30 anos, não como contrato, mas como escolha. As palavras atingiram Joana como ondas, lavando todas as dúvidas e incertezas. As mesmas palavras que uma vez soaram como sentença, agora eram uma promessa. Estou pedindo que volte para São Paulo comigo, continuou Rafael. Não como minha esposa de aparência, mas como minha parceira real. Na vida, nos negócios, em tudo. Tirou então do outro bolso uma pequena caixa de veludo. Quando a abriu, um anel simples, mas elegante brilhou sob o sol mineiro. Não uma joia ostensiva de São Paulo, mas algo que harmonizava perfeitamente com quem Joana era. Este não é um contrato, disse ele. É um pedido. Joana Oliveira, você aceitaria ser minha esposa de verdade desta vez? Por um momento, Joana ficou sem palavras, lágrimas de felicidade embaçando sua visão. Então, com a simplicidade direta que era sua marca registrada, respondeu. Sim, não porque preciso, mas porque quero.
O beijo que selou aquela promessa não foi protocolar, não foi impulsivo. Foi consciente, cheio de amor, gratidão e a certeza de que, contra todas as probabilidades, o improvável venceu. 3 meses depois, a Fundação Novos Caminhos havia se tornado realidade, com Joana à frente. O projeto Vila Esperança estava sendo reconstruído, desta vez com os mais altos padrões de qualidade e sustentabilidade. A imprensa, que inicialmente noticiara o escândalo, agora cobria a transformação da construtora Almeida em um exemplo de responsabilidade social corporativa. Rafael e Joana dividiam seu tempo entre São Paulo e visitas frequentes a Tiradentes. A pousada, agora administrada por um casal de confiança, havia se tornado um pequeno hotel boutique, preservando seu charme original, mas com melhorias estruturais que atraíam turistas do país inteiro. Em uma dessas visitas, enquanto caminhavam de mãos dadas pelas ruas de paralelepípedo, ao entardecer, Rafael contou a Joana sobre um encontro inesperado que tivera em São Paulo. Vitória me procurou, disse ele, observando a reação de Joana. E o que ela queria? Perguntou surpreendentemente tranquila. Fazer as pazes, aparentemente. Disse que assistiu nossa coletiva de imprensa e ficou impressionada. Rafael deu de ombros. Ofereceu uma parceria em um novo projeto imobiliário. E o que você disse? Um sorriso surgiu nos lábios dele. Disse que precisava consultar minha esposa e sócia, já que todas as decisões importantes agora são tomadas em conjunto. Joana riu, apertando sua mão. Aposto que ela adorou ouvir isso. Na verdade, ponderou Rafael, acho que ela finalmente entendeu. Eles pararam na pequena praça central, onde músicos locais tocavam uma seresta suave. Ao redor, moradores e turistas aproveitavam o clima ameno da noite mineira. Sabe o que percebi? Disse Joana, olhando para as estrelas que começavam a pontilhar o céu de Tiradentes. Amar alguém quebrado é difícil, mas ajudá-lo a se reconstruir pode ser o caminho mais poderoso para a cura. Rafael a puxou para perto, envolvendo-a em seus braços. E ser amado por alguém que enxerga além das rachaduras? Isso é um milagre, respondeu ele. Na praça simples daquela cidade histórica sob o céu estrelado de Minas Gerais,